Graça e paz para você, para nós, essa manhã especial. Hoje aqui eu tenho alguns mosquitos me perturbando. Ultimamente aqui no meu estúdio tem aparecido alguns mosquitos, né? Hoje eu vou falar sobre um tema muito recorrente chamado de reteté, movimento pentecostal que tem criado uma dúvida no coração das pessoas e que isso é muito perigoso. A Bíblia diz que quando nós conhecemos as Escrituras, nós cuidamos para ter vida eterna, porque a Bíblia fala que nós nos libertamos conhecendo as Escrituras. E é muito interessante lermos as Escrituras, procurar buscar o conhecimento, para a gente não cair em certas armadilhas que são instaladas no meio do povo cristão. Por isso é muito importante ler a Bíblia. Muitos perguntam, esse termo reteté, ele existe? Onde surgiu isso? O termo reteté é uma expressão popular no meio pentecostal, especialmente entre igrejas de linha mais carismática. Quando está acontecendo manifestação espiritual, logo eles dizem, hoje o reteté vai cair aqui na igreja. Geralmente envolve práticas como danças, pulos, giros e outras expressões que demonstram fervor religioso. Esses movimentos são interpretados por muitos como um sinal da presença do Espírito Santo, enquanto outros o veem como exagero emocional ou falta de discernimento bíblico. Reteté. Mas nós sabemos que o reteté surgiu vindo da África do Sul para Portugal em 1846 e veio trazendo ali um movimento estranho, onde as pessoas se cortavam e apresentavam seus corpos cortados para o maligno. Então, a palavra reteté não é para ser usada no meio dos cristãos. Infelizmente, os irmãos pentecostais têm essa mania. Hoje o reteté vai cair, hoje o seu... Irmão, deixa Deus trabalhar de uma forma ordeira, vamos dizer assim. Nos últimos anos, o meio pentecostal tem enfrentado alguns escândalos, como abuso de autoridade, por exemplo, manipulação financeira, falta de ética entre líderes e práticas que fogem do ensino bíblico. Esses problemas geram críticas, tanto dentro do cristianismo quanto fora, levantando questões sobre a autenticidade e a direção do movimento. E é importante refletirmos. Então existe um ponto de reflexão. Primeiro, discernimento e ordem bíblica. A Bíblia ensina que Deus é um Deus de ordem. 1 Coríntios 14, versículo 33. E que os dons espirituais devem edificar a igreja. 1 Coríntios 14, verso 26. Em que medida esse reteté promove a edificação espiritual genuína? Em que medida? Segundo ponto para examinarmos é escândalos e testemunho cristão. Jesus advertiu, irmãos, contra escandalizar outros cristãos. Como os líderes podem proteger o testemunho cristão diante de erros e exageros? Terceiro ponto para refletir é autenticidade e transformação. Manifestações emocionais são legítimas, mas precisam refletir um relacionamento autêntico com Deus que resulte em transformação de vida. O evangelho, ou o que está sendo feito ou pregado, manifestado, tem que transformar pessoas. Se não transformam pessoas, e só serve para escandalizar os irmãos, os cristãos, então não é manifestação de Deus. O desafio é equilibrar fervor espiritual com a sabedoria e o ensino bíblico, garantindo que as manifestações não se tornem apenas um espetáculo emocional, mas um reflexo verdadeiro da obra do Espírito Santo. Está acontecendo transformação no meio dos cristãos? Deus está falando realmente com a igreja? Porque existe muito escândalo. Deus mandou dizer isso, mandou dizer aquilo, e muitas vezes Deus não mandou dizer nada.
Aí cumpre aquela palavra que diz, que os próprios Deus disse lá, usando o profeta, que ai do profeta que disse que eu falei, sendo que eu não falei. Se Deus não mandou falar, se Deus não falou nada, por que nós vamos falar? Por que vamos abrir a nossa boca humana para trazer um recado para alguém, se Deus não mandou dar recado nenhum? Isso é um perigo muito grande. E eu vejo isso acontecendo no meio dos cristãos de uma forma muito frequente. As Escrituras nos ensinam que nós devemos tomar cuidado concernente a isso. O apóstolo Paulo disse que os dons espirituais têm que ser com zelo. Nós temos que usar os dons espirituais com zelo. Inclusive, quando alguém fala em língua, não pode ter mais de 2 pessoas falando em língua na igreja, porque tem que ter um intérprete. Porque se não houver um intérprete, segundo as Escrituras, que se cale. E nós vemos quando acontece cultos assim, pentecostais, 30, 40 pessoas falando em língua ao mesmo tempo e ninguém entende nada. Isso é um grande perigo. Vamos ler as Escrituras. Esse negócio de reteté, irmão, sai fora disso. Os irmãos lá do Rio de Janeiro têm essa mania. Os cariocas têm essa mania. Inclusive, eu acho que foram os cariocas que trouxeram esse negócio de reteté para o Rio de Janeiro. Essa expressão diabólica. Vamos buscar as Escrituras Sagradas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe seu joinha pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber vídeo novo. E eu tô todo dia, 5 da manhã, postando vídeo aqui. Eu estou agora às 5 da manhã, daqui a pouco eu vou preparar a marmita e vou para o trabalho. Tá? Vou trabalhar, vou rebocar a parede. E à noite estou de volta, trazendo mais estudo e mais reflexões para você que está aí ainda provavelmente dormindo. E eu tô aqui, trabalhando. Um grande abraço. Fique com Deus.